Olá! Hoje nós vamos falar sobre a evolução cartográfica e orientação no espaço geográfico, tá? Vamos lembrar que existem alguns meios que eu vou elenquei aqui nessa apresentação que a gente utiliza para orientação dentro do espaço geográfico, como o Sol, a Lua, que são os astros, né? O Sol, a Lua, o Cruzeiro do Sul, a estrela polar, a bússola, que foi criada pelo ser humano, assim como o GPS, que é o sistema de posicionamento global, os mapas e os globos terrestres, tá bom? Só que a gente vai falar sobre alguns, né, desses meios que no decorrer dessa aula. Vamos lá. Então, como que a gente pode se orientar? Então, vamos primeiro falar com a orientação. Vamos falar sobre a orientação do Sol, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor como se dá a orientação em si. Então, se a gente estiver flutuando sobre as águas salgadas em alto mar, ou então se deslocando pelas areias do deserto, a gente aprendeu, né, no decorrer do tempo, a observar o quê? Os astros. E vai perceber o quê? Que era possível se orientar, que é possível, né, se orientar em espaços onde não havia ponto de referência. Como, por exemplo, a gente acabou de citar, o mar e no deserto. Então, se não tem ponto de referência, a gente vai utilizar o quê? Os astros. E aí passou o quê? A marcar esses pontos como referência para quê? Para se orientar. Então, se a gente observar o Sol, o homem passou a entender que esse astro ele vai possuir um movimento aparente regular. Ele vai sempre nascer ao amanhecer e vai se pôr ao anoitecer, correto? Sempre na mesma direção. Então, a partir dessa orientação, o ser humano ele denominou o quê? O lado onde o Sol nasce, que se chama leste, e oriente também, né? Ou nascente, e o lado que o Sol se põe, oeste, tá? Ou ocidente, ou até mesmo poente, tá bom? Então, a gente vai ter dois pontos aí, leste e oeste. O lado que o Sol nasce é chamado de leste. O lado que o Sol se põe é chamado de oeste, tá? Então, a gente vai determinar esses pontos que vai pré-estabelecer o quê? Uma direção que vai o quê? Vai ser reconhecida, né, por todos os outros povos, que passou a ser reconhecida por todos os outros povos. E que vão nomear o quê? O norte, que é a parte setentrional, tá? Ou boreal, ou a sul, que é a meridional ou austral. Então, a gente vai ter como pontos cardeais quais? Norte, sul, leste, oeste. Então, o Sol nasce a... Isso aí. E se põe a... Beleza. Quero que vocês gravem isso. Então, como foi? Eu não falei para vocês responderem. Então, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, tá? Então, a gente tem os nossos pontos cardeais, que quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, tá bom? Então, a orientação, ela também pode se tornar possível não só pelo Sol, mas também pela Lua, porque ela nasce também a leste, tá? E vai se pôr aonde? A oeste. Então, dessa forma, vai ficar fácil o quê? De localizar, né, os demais pontos cardeais. Então, essa orientação pelos astros sempre vai se dar de forma aproximada, tá bom? Pois vai depender o quê? Das condições do tempo atmosférico. Se tiver nublado, o tempo fechado, a gente não vai conseguir ver, tá? E também a fase da Lua, que ela vai se encontrar, tá? Então, olha aí, ó.
a orientação pela Lua. A mesma coisa, que a Lua vai nascer a leste e vai se pôr a oeste. Essa é a orientação da Lua. A gente tem a orientação também pelo Cruzeiro do Sul, tá? Que a gente não vai falar aqui nesse momento, mas vocês precisam ter isso em mente. Temos também a orientação pela Rosa dos Ventos. Como se dá essa orientação pelas rosas dos ventos? Se a gente pensar na dificuldade que a gente vai encontrar apenas os astros e as estrelas, que a gente vai se localizar, né, apenas pelos astros e pelas estrelas como referência, naquele momento que a gente vai se orientar, então o homem começou a criar o quê? Instrumentos que fosse ajudá-lo ao quê? A encontrar a direção mais precisa. Então, muitas vezes, essa direção ela vai ser o quê? Intermediária, que vai estar entre um ponto e outro. Então, por isso foi criado o quê? Mais 12 pontos, tá? Que somado aos 4 pontos principais, eles vão totalizar o quê? Os 16 pontos, tá? Então, esses pontos, eles completaram, eles são chamados, né, de pontos colaterais e subcolaterais. Então, a Rosa dos Ventos, ela vai ter os pontos que está à esquerda de vocês, colaterais, e à direita vai ter os colaterais e os subcolaterais, que vai estar pequenininho dentro delas, que a gente já vai conhecê-lo, tá? Então, o princípio, ele é simples, tá? Então, nas extremidades da cruz principal, que a gente vê aqui, norte, sul, leste, oeste, a gente vai ter o quê? Vai marcar os pontos cardeais, tá? Então, foram determinadas as direções o quê? Intermediárias, que são os pontos colaterais. Quem são os pontos colaterais? Os pontos colaterais, eles vão ser Nordeste, Noroeste, tá? Sudoeste e quem tá faltando? Tá faltando um. Quem seria esse? O Sudeste. Então, a gente falou dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E os pontos subcolaterais, tá? Quem são os pontos subcolaterais? Nordeste, Sudeste, Noroeste. Opa, me perdi aqui, calma aí. Nordeste, vamos lá de novo. Nordeste, depois do Nordeste. Quem vai ser? Desculpa. Tô perdido aqui porque eu tô olhando pelo computador e é diferente do que é projetado para vocês. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ter os pontos colaterais. Nordeste, tá? Sudeste. Quem mais? Noroeste e Sudoeste, tá? De novo. Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste, tá? Então, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais estão entre os pontos cardeais, tá? E aí, a gente vai ter os pontos subcolaterais, que são norte, nordeste, que é NNE, aqui, ele vai estar aqui, tá? O norte, noroeste, que vai ser o NNO, o leste, nordeste, que vai ser ENE, tá?
Por que aqui está LNE? Porque na nomenclatura em inglês, o leste é este, tá? E o oeste é W, tá bom? Então, aqui no lugar do L seria um ENE, tá bom? Então, ficaria o ENE, que é o leste-nordeste, o leste-sudoeste, ESE, o sul-sudeste ficaria SSE, o sul-sudeste já falamos, o sul-sudoeste SSO, oeste-sudoeste OSO e oeste-noroeste ONO. Então, a gente vai ter os pontos colaterais, subcolaterais e quem mais? Os pontos cardeais, os pontos subcolaterais e os pontos colaterais, tá? Vamos lá. Cardeais, subcolaterais e quem? Colaterais, tá? Então, essa é a rosa dos ventos. Então, esse conjunto dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, eles vão dar origem a uma figura que a gente conhece como a gente está vendo aí, ó, a rosa dos ventos, ou até mesmo rosa dos rumos, rosa náutica, tá? Então, a rosa dos ventos, ela serve para indicar nos mapas a direção o quê? Cardeal, dos cardeais, tá? Mas é importante a gente observar que qualquer localização, ela vai depender o quê? De um ponto referencial escolhido, tá bom? Só que a rosa dos ventos, ela não está só nos mapas. Ela vai compor o quê? O mostrador de um instrumento que de um dos instrumentos, né, de orientação mais antigos que a gente que existe até os dias de hoje, que é a bússola, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a orientação através de bússola e GPS, tá bom? Então vamos lá. A bússola, ela é um pequeno instrumento, tá bom? Que vai ser circular, como vocês estão vendo aqui. Ó. Pequeno instrumento circular, tá? De orientação que parece com um relógio, tá bom? Ele foi inventado pelos chineses lá no século IV a.C. e possui uma agulha o quê? Imantada, tá? Por quê? Porque com as características, porque essa agulha imantada, ela vem com as características de ímã, tá? O ímã, tá? Ele vai ser um corpo ferromagnético que tem a propriedade de quê? De atrair os objetos metálicos. Então, os chineses, o que eles fizeram? Eles foram um dos primeiros povos que perceberam que o núcleo da Terra, isso a gente vai ver mais para frente, ele funciona como grande ímã. Então, por ser composto basicamente de ferro e níquel, o núcleo da Terra, né, ele acaba sendo o quê? Imantado. Então, desse núcleo parte o quê? Linhas de campos magnéticos. Então, esse campo magnético, ele tem a direção aos extremos, que é o norte e o sul do planeta, que vai originar o quê? Os polos magnéticos. Então, como a bússola ela funciona à base do magnetismo, a agulha imantada ela vai procurar sempre o norte, tá? Que vai ser atraída pelo polo magnético da Terra, tá bom? Então, é importante a gente lembrar que o polo norte magnético, ele fica aproximadamente
a 1.400 quilômetros de distância do Polo Norte geográfico, tá? E isso só vai acontecer porque a agulha da bússola ela é atraída pelo magnetismo da região, fenômeno conhecido como a declinação magnética. Então, o norte geográfico ele vai se localizar próximo ali à ilha de Príncipe de Gales, ali no Canadá, tá? Então, para os transportes como os aviões, os navios e qualquer outro veículo que percorre grandes distâncias, é fundamental o uso de cartas de navegação que vão corrigir o quê? Essa declinação magnética que que não vão errar o rumo e a direção do seu destino final, tá bom? E agora a gente vai falar sobre o GPS, tá bom? O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele, assim como a bússola, ele não só a bússola, mas também existiu um outro instrumento chamado astrolábio, né, que no passado utilizava. Então, para orientação mais precisa, utilizamos hoje o quê? Os radares, os satélites, os rádios e o GPS, tá? Esse sistema de navegação, ele utiliza o quê? Uma rede de quê? De 24 satélites, aqui, ó. 24 satélites, tá? Que eles vão estar distribuídos por 6 órbitas, ok? Em torno da Terra, tá? Então, para fornecer o posicionamento instantâneo e a velocidade de um lugar ou objeto na superfície terrestre, ou até mesmo próximo dela, através das coordenadas geográficas, foi originalmente o que? Planejado a aplicação para aplicação militar, tá? Pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, lá na Guerra Fria. Mas isso a gente vai ver lá na frente, quando vocês chegarem mais para frente, tá? E liberado para uso civil lá em 1980. Então o GPS ele vai trabalhar o quê? Em qualquer condição de tempo, em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia. E não é cobrado nenhuma taxa de uso. Então, o GPS é aquele que a gente, quando pede o Uber, fazendo propaganda, né? Aquele carrinho para nos levar para aquele determinado destino que a gente quer, ou levar para casa, ou levar para qualquer lugar, né? Então, ele vai utilizar o quê? O GPS, tá bom? Então, a gente falou sobre alguns meios de orientação e a gente termina essa aula por aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.